Olá, seja muito bem-vindo, professor de Yoga, neste projeto, neste programa Viva do Yoga, um programa para aqueles professores que querem viver exclusivamente do Yoga. Para que você viva exclusivamente do yoga, precisa fazer uma jornada onde só a formação não é suficiente para a maioria dos casos, e essa jornada Viva do Yoga, nós estamos no episódio 37, eu, Clélio Berti, com 41 anos de yoga, que eu pratico, e ensino yoga há não tanto tempo, mas mais quase 30 anos que eu ensino yoga, e estou a transmitir esse conhecimento que eu adquiri nesses meus 41 anos, para que você, professor de yoga, consiga viver exclusivamente do yoga. Então, estou aqui com 3 equipamentos: o computador que vai para o YouTube, o celular que vai para o Instagram, e aqui meu outro celular que tem o mapa mental, né? Que para a gente não perder nada. Todas as quartas às 11 horas, a gente faz essa live para que você tenha o conhecimento necessário, construir essa jornada com tranquilidade. Bom, vamos lá. Hoje, o episódio 37 é como treinar alongamento. Alongamento é uma das características muito relevantes do yoga. O yoga tem uma capacidade de desenvolver alongamento gigante, muito expressiva, só que o alongamento não é uma técnica fácil para um grande número de pessoas. Por exemplo, para o universo masculino, quando eu pego homens, mais ou menos 95% tem pouco alongamento. E quando eu pego as meninas, é mais ou menos o inverso. Só que com um detalhe: nas gerações mais jovens, as meninas com menos de 25 ou 30 anos, tenho encontrado muitas meninas com alongamento de homem. E uma das características, mas por que que as meninas estão perdendo alongamento? Uma das características é porque as meninas não brincam mais como antigamente, ficam muito tempo em celular, sentadas, e não aquelas brincadeiras que meninas tinham antigamente, que é sentar de cócoras, sentar entre os calcanhares, brincar no chão, ok? E o alongamento, ele tem umas características muito interessantes para o aspecto global de saúde do ser humano. E aí, para o professor de yoga, é um grande desafio, porque como eu vou fazer um homem todo travado, né, desenvolver alongamento? Como eu trabalho uma pessoa de mais idade e uma pessoa de menos idade? Né? Eu estou agora com uma aluna, agora a gente tem yoga para crianças, eu estou com uma aluna de 10 anos com um alongamento muito baixo. Só que tem uma característica interessante. Eu vou trabalhar aqui. Quais os fatores que fazem com que o alongamento seja bom ou não seja bom? Nós temos, básica, 3 fatores que são mais relevantes no alongamento. O primeiro, vamos colocar 4. O primeiro é gênero: homem, mulher. Por que que as mulheres normalmente têm mais alongamento que os homens? Porque o corpo feminino ele foi projetado para a gravidez e o parto. Então, os quadris das mulheres, eles conseguem se deslocar, ele tem uma flexibilidade muito maior, por conta que, na hora do parto, essa flexibilidade, esse alongamento é muito produtivo para o nascimento da criança. Então, a natureza fez as mulheres com os quadris mais móveis que os homens. Os homens, os quadris são mais duros, são rígidos, não tem essa questão aí biológica. Por isso, a grande maioria das mulheres tem mais flexibilidade, ou a gente poderia dizer assim, mulheres que cresceram em ambientes naturais, que brincavam, quando crianças, brincavam solo e coisa, elas são muito mais flexíveis que os homens na mesma época, que brincavam as brincadeiras de meninos, né? Subir árvore, aquelas coisas, né? Então, o primeiro elemento que define o alongamento é gênero. As mulheres têm essa característica. Segundo, é genética.
Algumas mulheres geneticamente são pouco alongadas, uma genética que não facilita o alongamento. Então, a gente poderia dizer assim, em termos genéticos, mais ou menos 95, 96% das mulheres têm uma genética para o alongamento, em função daquilo que a gente falou. Quer dizer, a natureza deu a mobilidade dos quadris e deu uma genética favorável para as mulheres. Para os homens, mais ou menos 94, 95% dos homens não têm uma genética boa para alongamento. Então, são pessoas mais duras. E aí, você vê que alguns homens, você vê homens assim que têm alongamentos muito bons, tem homens que são contorcionistas, mas o número é muito baixo comparativamente com as mulheres. Terceiro elemento do alongamento é estilo de vida. Estilo de vida significa o seguinte: crianças, pessoas, homens ou mulheres, que quando crianças brincavam com brincadeiras que favoreciam o alongamento, né? Tipo sentar no chão, tipo ficar de cócoras, essas coisas são mais alongadas. Pessoas, não importa se homens ou mulheres, que fazem esportes de impacto, normalmente têm menos alongamento. Porque o esporte de impacto, ele não pode, a pessoa não pode ter muito alongamento, porque quando ele dá uma travada, né, no esporte de impacto, dá uma travada, se o alongamento for muito longo, se for muito bom, a musculatura e os ligamentos têm dificuldade de segurar, e a lesão é muito mais frequente. Por isso, você vê, por exemplo, ginástica olímpica, que é um esporte que tem impacto e que tem alongamento. Os atletas param e encerram as carreiras muito jovens, porque num corpo aguentar impacto com alongamento, um corpo bem alongado, aguentar impacto é muito difícil. Então, o que acontece? Machuca. Um outro esporte, outros esportes ou lutas, né? O Kung Fu tem alongamento e tem impacto. Poucos mestres de Kung Fu chegam a uma vida mais longa sem grandes lesões. Né? Claro que nessas artes marciais milenares, como o Kung Fu, eles têm treinamentos para que as articulações fiquem mais alongadas, mas também mais resistentes, porque aí eles precisam de treinamentos específicos. Então, eu tenho gênero, eu tenho estilo de vida, eu tenho genética e eu tenho idade. São os quatro elementos mais relevantes para alongamento. Ou seja, os jovens naturalmente têm mais alongamento. À medida que a vida passa, à medida que o tempo passa, o alongamento ele vai reduzindo. Claro, se a pessoa treinar, ela mantém o alongamento, ela amplia o alongamento. Mas vamos supor uma pessoa que não treina, a natureza vai tirando o alongamento. Então, quando eu tenho uma pessoa que precisa alongar, como essa minha aluna, 10 anos. Agora ela vai entrar na fase daquele estirão. Se eu utilizo esse momento para fazer o alongamento, é muito fácil, mesmo que a pessoa não tenha uma genética boa. Né? Eu consigo muito facilmente que a pessoa deslanche no alongamento. Passou da idade de crescimento, 17, 18 anos, 16, aí dependendo da pessoa, cada vez, quanto mais tempo passa, mais difícil é fazer o alongamento. Agora, uma pessoa que tem uma idade mais avançada, ela tem 25, 30, 40 anos, mas tem uma genética boa para alongamento, ele consegue desenvolver um alongamento bom, ele consegue desenvolver um alongamento bom, mesmo não tendo se ele tem uma genética boa. Claro que se esse cara que tem essa genética boa começasse logo do início, seria muito, 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 muito mais fácil, né? Ele desenvolver esse alongamento. Então, quando o professor de yoga se depara com um aluno que deseja alongamento, esses quatro
fatores são os mais relevantes, porque quando ele vai, quando a pessoa vem, né, às vezes ela vem procurando yoga, você pergunta, o que que você quer yoga? Mas, eu quero alongamento. Mas por que que você quer alongamento? Né? Às vezes a pessoa está saudável. Ela quer só alongamento para manter o corpo saudável. Às vezes a pessoa quer alongamento porque o médico mandou. Ela está com dor na lombar, ela está com dor no joelho, ela está com dor nos ombros ou nas costas, e, feita a consulta médica, o médico verificou que parte dessa dor se deve a um corpo pouco alongado. E aí o médico manda alongar, ele faz, né, o que precisa fazer, faz o trabalho dele, e uma das coisas que ele diz, você precisa alongar, porque se você não alongar, eu vou dar o remédio aqui, você vai fazer umas fisioterapias, vai melhorar a dor, mas se você não alongar, a dor vai voltar. Então, você precisa fazer alongamento. E aí a pessoa chega até o professor de yoga, pô, eu quero alongar, eu quero... Pode abrir. Ao vivo tem essas coisas, né? A gente às vezes tem umas interrupções, mas isso faz parte. Então, aí o professor de yoga pega aquele corpo, aquele ser humano, e aí o professor, ao conversar com ele, né, como que o professor vai dizer, você vai conseguir alongamento ou não vai? Porque às vezes a pessoa pergunta, e aí, eu vou conseguir alongar? Quanto tempo eu demoro para alongar? Como que é esse processo de alongamento? E aí o professor, com esses 4 elementos, ele vê o gênero, homem ou mulher, né? Aí a genética, ele precisa fazer umas aulas, porque quando a genética é boa e a pessoa está pouco alongada, fez uma aula, fez 2, fez 3, a evolução do alongamento é muito mais rápido que uma pessoa que não tem uma genética boa. Você vê a idade. Às vezes a pessoa está com dor ou a coluna torta com uma idade muito baixa. Eu já tive alunos na yoga para crianças, um menino que estava entortando, ele tinha a coluna torta, nesse sentido, né? A lombar muito para frente, e estava torcendo, estava girando o ombro nessa direção, por falta de alongamento. 10 anos também, esse menino. Então, não necessariamente o cara que vem até você para buscar alongamento, às vezes é uma idade baixa, uma criança. Aí eu conversei com o pai. Disse, olha, essa idade é a idade privilegiada. Você quer que o seu filho ajuste a coluna vertebral, cresça, você tem que criar espaço. Isso que o alongamento faz. Então, imagina que o esqueleto tem esse tamanho. Se os tecidos moles têm esse tamanho, ou seja, os tecidos moles são mais curtos que os tecidos, o esqueleto, o corpo vai entortar. Não tem milagre. Não tem por onde. Onde vai entortar? Aí depende de cada corpo. Geralmente entorta naquela área do corpo daquela pessoa que é menos forte, onde a musculatura, né, é menos alongada e aí mais fraquinha, e aí ele entorta. Cada um vai entortar de um jeito. Como que você resolve um problema desse? Criando os espaços, fazendo alongamento. É uma criança, 10 anos. Pela característica, já não é uma criança. No caso, o menino, então, a genética menos. E aí, ao fazer as aulas, a gente percebeu que a genética dele era ruim. Mas pegando a fase de alongamento, é relativamente fácil você construir esse alongamento necessário. Então, veio a pessoa procurando alongamento por qualquer razão, e você pergunta quais as razões, né, que você quer, aí você vê, né, o gênero, você vê a idade, aí a genética, você tem que fazer algumas aulas para ver se dá certo ou não, e aí você vê o histórico de vida, né? Quer dizer, você já fez esportes de impacto, você não fez, o que que você faz, etc. E aí você pode dizer, olha, se é uma pessoa que tem, homem, pouco alongamento, né? Uma genética que não é boa. Passou dos 17 anos e já fez esportes de impacto, como futebol, coisas do tipo, você vai dizer, olha, vamos ter que ter um pouco de paciência. Vamos alongar? Sim. Vai ser rápido? Não vai ser rápido. Porque se você disser que é rápido, você vai mentir. A pessoa não vai conseguir. E aí a pessoa faz ali um tempo, 1 ano, 2 anos, e diz, putz, eu não consegui quase nada de alongamento. Então, o professor mentiu para mim. Outros fatores influenciam o alongamento? Sim, tem outros fatores. Um deles, estresse, porque o estresse tensiona a musculatura, contrai. A alimentação, né? Uma alimentação, o sal, por exemplo, é um alimento que reduz o alongamento.
né? Os derivados do leite, queijo, essas coisas, também reduzem alongamento. Então, eu tenho uma série de outros fatores que também reduzem o alongamento ou que dificultam o alongamento. Nós não vamos entrar aqui, vamos ficar só nos 4 elementos principais, ok? Então, por que é importante um professor de yoga saber essas variáveis? Porque ele pode orientar corretamente o seu aluno. Né? Se o seu aluno é um professor que mente para o aluno, aí você diz, eu nunca menti. Talvez nunca tenha mentido conscientemente, mas um professor que mente com o aluno diz assim, não, pode deixar que a gente vai conseguir esse alongamento que você precisa. Né? E aí, dependendo da estrutura do aluno, às vezes não é fácil, né? Às vezes você precisa de um tempo maior. E aí, quando você dá essa orientação correta, diz, olha só, seu alongamento vai ser rápido ou não vai? Se a gente fizer um trabalho bem feito, aí a gente vai avançar, porque se fez um trabalho bem feito, avança. Avança dentro daqueles limites de cada corpo. Né? Um homem que não tem genética boa para alongamento, que começa a praticar yoga com uns 30, 35 anos, né, ou mais, e que já fez esportes de impacto, ele nunca vai alcançar um alongamento extraordinário. Tá? A natureza não permite, mas ele pode conseguir um alongamento necessário e suficiente para ter uma vida saudável, sem dor, sem lesões. Tá? Bom, outra coisa relevante, antes das eu ia para as perguntas, mas outra coisa mais relevante ainda, do alongamento de maneira geral, porque o alongamento é fundamental para uma série de coisas. Criar espaços entre as articulações. Muito, 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 muito das lesões que as pessoas têm, não a lesão que por um impacto, sabe aquela coisa que começou a doer as costas do nada, né? De repente começa a doer o joelho de nada, os quadris, coisa, muitas dessas lesões, elas têm basicamente 3 fatores que geram muitas lesões. Os 3, um ou 2 ou os 3 juntos. O primeiro, falta de alongamento. Como eu falei, se o esqueleto tem esse tamanho e os tecidos moles têm esse tamanho, o que vai acontecer? Essa pessoa vai entortar, porque ela não tem espaço para ficar alongada. Vai entortar, o que acontece? Sobrecarrega articulações. Sobrecarregando articulações, o desgaste dessas articulações vão ser mais rápido. Tendo os desgastes mais rápido, o que você vai ter? Lesão, dor. Às vezes não chega a lesão, às vezes a dor começa antes, e às vezes lesão e depois a dor. Então, alongamento. Segunda coisa que um corpo precisa para não ter lesões do nada é tônus muscular. Os músculos precisam ser fortes. Porque a gente tem que pensar que o esqueleto não é o esqueleto que sustenta todo o corpo. Quem sustenta é a musculatura. Então, para que as articulações fiquem saudáveis, a musculatura precisa ter uma estrutura forte o suficiente para sustentar o corpo. Precisa uma musculatura bombada? Não, não precisa uma musculatura bombada. Precisa uma musculatura forte o suficiente para sustentar o corpo. E o terceiro elemento é encaixe. Às vezes a pessoa tem um alongamento, ela tem uma estrutura muscular boa, mas ela é torta, ela não é encaixada. Então, quando ela entorta, e aí, porque uma pessoa entorta tem várias razões, né? Não vamos entrar aqui, mas uma delas, só para você ter uma ideia emocional, né? Ó, o arrogante, aqui, o humilde. Caiu o meu microfone aqui, coisas que acontecem ao vivo. Então, às vezes a pessoa tem uma postura inadequada. Tendo uma postura inadequada, torta, vai sobrecarregar articulações, e sobrecarregando articulações, ele vai ter lesão. É uma questão de tempo. Quando eu tenho os 3 juntos, é o pior. Eu tenho pouco alongamento, musculatura fraca e estou desencaixado. E aí, se eu estou encaixado, tenho uma musculatura boa, pouco alongamento, é só desenvolver o alongamento e manter os outros 2 fatores. Então, uma das razões de lesões é falta de alongamento. As lesões, dor do nada, são só esses 3 elementos?
Não, tem outros fatores também, mas esses são os mais relevantes. Uma pessoa com musculatura tonificada, com alongamento, precisa ser alongamento extremo, um alongamento necessário e suficiente e bons encaixes, ele vai demorar muito mais tempo para ter lesões e talvez nunca tenha lesões, ok? Então, o alongamento serve para isso. O alongamento serve para encaixar os órgãos, porque se você não tiver alongamento, entorta, você sobrecarrega os órgãos. O alongamento é bom para você ter mobilidade. Pessoas com pouco alongamento tendem a perder mobilidade mais cedo. Não sei se você já viu, às vezes a pessoa ali tem seus 55, 60 anos, não consegue amarrar o cadarço do sapato, porque ele não tem o alongamento para ir lá amarrar o pé mesmo sentado. Então, você vai perdendo muita mobilidade por falta de alongamento. E, claro, se eu tenho pouco alongamento, não importa a idade, não importa o gênero, não importa a história o histórico de vida. Posso melhorar? Posso. Mas o treinamento bem feito vai melhorar mais. E um treinamento meia-boca vai melhorar menos. E aí que faz uma diferença. Então, agora vamos às perguntas. Primeira pergunta. O que é a asana de alongamento? Bom, uma pergunta básica. São asanas que alongam, né? Meio óbvio a pergunta e meio óbvia a resposta. Qual a diferença entre diferentes asanas? O alongamento são asanas que vão produzir esses efeitos, vão esticar o corpo. Agora, eu quero que você preste atenção que não é só, o alongamento não é só a musculatura, é alongamento de tudo. Então, se você quer alongamento, você precisa alongar os músculos, você precisa alongar os ligamentos, os nervos, as articulações, quer dizer, há alongamentos, né, que depende que da musculatura, alongamento de articulações. Às vezes a pessoa tem a musculatura mais alongada, mas as articulações não são alongadas. Então eu preciso alongar todo o conjunto, tanto os tecidos moles, né, músculos, tendões, ligamentos, né, nervos, veias, né? Porque se o músculo tem esse tamanho e para chegar nesse tamanho, tudo que está dentro do músculo tem que alongar junto, né? As veias, as artérias, os nervos e tudo. Só que quando a gente fala em alongamento de maneira didática, a gente fala normalmente de musculatura, né? Então, esses asanas de alongamento são asanas que alongam. Ou as articulações, às vezes tem asana que você vai estar alongando. Às vezes você não está alongando a musculatura, mas está alongando a articulação, sabe? Às vezes você não está alongando, mas está soltando. Por exemplo, quando eu faço uma volta aqui, ó, eu não estou alongando muito, mas às vezes eu estou soltando a musculatura ali. Qual a diferença? Bom, qual a diferença dos asanas para as demais técnicas? Bom, isso para o professor Diogo é uma coisa muito básica, né? A asana trabalha o corpo, basicamente, não só o corpo, mas tem outros elementos. Por que é importante se aperfeiçoar nos alongamentos, né? Alguns professores de yoga, quando vão dar aulas de asana, dão aulas basicamente de alongamento. Eu conheço mas muitos, já vi muitas aulas de professores assim, o que está fazendo? Dando aula de yoga. Aí quando vai para os asanas, o que a pessoa está fazendo? Dando aula de alongamento. Dando aula de alongamento, só alongamento. E lembre-se, são aulas incompletas. Professor que trabalha muito alongamento, só alongamento, ou muito alongamento e pouco técnica de força, ele é um professor que dá uma aula incompleta. A aula não é boa. E não é boa porque, para você ter um corpo saudável, você precisa do alongamento, você precisa da força, você precisa do tônus muscular e você precisa do encaixe. O encaixe, ele vem se eu tenho alongamento e tônus. Se eu tenho, às vezes vem uma pessoa aqui, tem pouco tônus, está começando a praticar, né? A musculatura dele é fraca. Aí eu vejo o corpo todo torto. Aí eu mostro, ó, como que a gente faz para encaixar? Gira os quadris aqui, faz isso, faz aquilo. Aí ele faz, encaixa, porque às vezes ele tem um alongamento suficiente para isso. E aí ele vai conseguir? Não vai. Ele encaixa naquele momento, dali a pouco ele desmonta de novo, porque não tem tônus muscular. Então, o professor, já fazemos uma live sobre o que é uma aula boa de yoga, né? Um professor, para dar uma aula boa de yoga, ele tem que dar um alongamento,
na parte física, na parte de asana. Não tem que dar um alongamento, mas tem que dar asanas que reforçam a musculatura, que dão tônus, que dão vitalidade para a musculatura, e aí, tendo alongamento, tendo tônus, eu consigo fazer os encaixes. E aí a saúde do corpo vai longe, aguenta muito mais. Então, eu preciso de um alongamento para uma série de coisas, mas muitos professores, porque como o yoga tem uma tecnologia muito vigorosa para alongamento, muitos professores fazem basicamente alongamento. Bom, onde você vê que as pessoas mais erram nisso? As pessoas mais erram no alongamento, um erro é esse, é trabalhar só com alongamento. O segundo erro é as pessoas não sabem, muitos professores não sabem ensinar o alongamento, né? Como que eu faço um treinamento de alongamento? Para ter bons resultados, eu preciso permanências longas. Então, uma pessoa, imagine assim, um homem, mais de 30 anos, pouca genética para alongamento, com histórico de vida de é, a, a, atividades de impacto. Aí começou a ter dores, foi no médico. Aí o médico disse: você precisa alongar. Se você é pouquíssimo alongado, você precisa alongar para tirar essas dores. Não adianta a fisioterapia só, não adianta o remédio só, você precisa alongar. Aí ele vem, esse cara vem aí com você, professor de yoga. O que acontece? Se você der aulas, né, se você orientar esse aluno para fazer permanências de 30 segundos, 40 segundos, vai ter resultado? Vai ser muito baixo, muito baixo. Então, você quer resolver o problema, essa pessoa, as permanências têm que ser mais longas. Então, primeira característica para você aumentar o alongamento, permanências na técnica de alongamento, permanências mais longas. Para você ter uma ideia, aqui na escola, a gente tem algumas aulas que são aulas com foco em alongamento. E por que a gente faz isso? Porque muita gente precisa de alongamento. Então, nós temos as aulas de yoga normais e temos aulas de yoga com foco em alongamento. Por quê? Nessas aulas de yoga a gente alonga mais intensamente. Então, aquele aluno que precisa de alongamento por qualquer razão, ou quer desenvolver alongamento, essas aulas são muito boas. Porque daí ele vai numa aula cujo foco é alongamento, as permanências são mais longas, claro que as permanências são variáveis em algumas técnicas mais, outras técnicas menos, e aí o cara cresce, o cara desenvolve em alongamento. Então, primeira característica, tem que ter tempos mais longos de permanência. Segunda característica, tem que relaxar. É muito comum que os caras que não são do yoga, quando vêm fazer yoga, puxam, forçam, 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 né, para alongar. E aí o que acontece? Né? A curto prazo, eu estou relaxado, fazendo um alongamento, uma antiflexão. Eu vou um tanto. Se eu puxo, eu vou um pouquinho mais. Só que à medida que eu puxo, eu travo a musculatura. Né? Combinar um certo puxar com o relaxamento, aí funciona. O que funciona mais a longo prazo? Eu chegar na posição, a minha posição de conforto, e relaxar. Aí eu solto. Aí eu desencano. Eu relaxo. Relaxei, a longo prazo vai mais. O que eu posso fazer é relaxar durante um tempo, ali eu pego e dou uma forçadinha, uma puxada, um pouco mais, e relaxo de novo. Isso facilita o alongamento de algumas pessoas, sabe? Outra coisa que facilita o alongamento de muitas pessoas é a força contrária. Então, por exemplo, eu estou num alongamento, sentado em antiflexão, Paschimottanasana. Aí, eu estou com dificuldade de alongar. Vem alguém e me empurra, como se quisesse que o meu alongamento fosse mais intenso. Então, uma opção de você desenvolver alongamento é deixar o cara empurrar e você relaxar. E aí vai um pouco mais, né? Até num ponto que começa a doer, começou a doer, para, antes da dor. E a outra maneira é o cara que está em Paschimottanasana fazer uma força como se quisesse levantar. Então, alguém empurrando as costas dele e ele tentando sair, né? Como é uma força contrária, contrária ao sentido do alongamento. Quando eu combino essas três coisas juntos, o alongamento dá uma deslanchada. Só que para combinar essas três coisas juntas, essa terceira você precisa tipo uma aula personal, né? Então, eu vou para treinamento de alongamento, eu vou para a posição, permaneço mais tempo.
depois de um tempo, relaxando, né? Permaneço mais tempo. Relaxa, né? Quanto mais relaxar a longo prazo, mais o alongamento acontece. Posso incluir uma forcinha, ou no final, especialmente no final. Dou uma forçadinha, e é pouca, curta, rápida, e volto para o ponto de relaxamento. E o outro elemento é a contraforça. Alguém vem, empurra, e você faz a contraforça. Um outro elemento é respiração. Por que a respiração? Quando o músculo chega num determinado ponto, se ele tem um bom suprimento de oxigênio, a tendência é continuar. Esse é um fator. O segundo fator que a respiração ajuda é porque se eu faço uma respiração, por exemplo, profunda e relaxada, eu relaxo mais. Então, se eu relaxo mais, o que que acontece? A descontração aumenta. O relaxamento aumenta. Respiração relaxada aumenta o relaxamento. E o corpo cede mais. Então, com muito oxigênio no corpo para uma boa respiração e um corpo relaxado, o que que vai acontecer? A descontração vai aumentar e o alongamento vai aumentar. Por onde começar? Né? Por onde começar aqui, se você é professor de yoga e quer fazer um treinamento de alongamento, você vai fazer a sua prática. Se você é professor, você vai fazer a sua prática e vai ficar mais tempo. Só para dar uma ideia, na época que eu fiz antiflexão, porque eu comecei alongamento, eu já tinha passado a idade de crescimento, a minha genética não é boa para alongamento, e eu tive uma orientação nos primeiros anos. Eu hoje não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, o que que eu fazia? Eu fazia antiflexão, Paschimottanasana. Eu fazia 3 sessões de 15 minutos. Eu ficava 15 minutos em Paschimottanasana, relaxado. Aí os pés começavam, as pernas começavam a formigar. Saía, esperava 1 minuto, 2 minutos, a, a, a circulação voltar ao normal, ia para uma outra sessão, mais 15 minutos de Paschimottanasana. Voltava, né? Começava a formigar, e aí ia para uma terceira. Então, um único asana, a anteflexão, sentado, eu ficava, num período que eu fiz bastante treinamento de alongamento, eu ficava 45 minutos fazendo essa técnica. Você percebe? Aí o alongamento vem. Claro que quando você tem uma genética não boa para sua idade de crescimento e tem algum histórico de vida, né? O alongamento nunca vai ser como se você tivesse começado lá cedo. Então, o treinamento precisa ser intenso, você professor, né? Agora, para o seu aluno, aí você vai depender do tempo dele, da disponibilidade. Ele quer aula personal, ele não quer, e você pode dar orientações para ele fazer parte do trabalho em casa. Então, só para ter uma ideia, essa menina que faz aula de criança, com 10 anos, eu dei uma tarefa para ela e para a mãe e para o pai. Ó, eu mostrei, né, o alongamento dela, ela precisa alongar. Falei para ela as consequências, para o pai, para a mãe, para ela. Mas olha, se você não alongar, você vai ter problema. Se quer resolver isso, o momento é agora. Só que vocês vão fazer 10 minutos de alongamento. Aí dei os alongamentos para fazer todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. Dever de casa. Porque se a gente fizer só aqui uma vez por semana, que é o que ela pratica, nós não vamos conseguir. Né? Aí, está fazendo? Está fazendo. Está evoluindo? Muito. Claro, faz. O desempenho resolve. Então, quando você vai trabalhar, o professor vai orientar o aluno que precisa de alongamento por uma razão qualquer, ele vai depender do tempo do aluno e, às vezes, você dá umas técnicas para ele fazer em casa, orienta dessa maneira que eu falei para você, e aí ele constrói um alongamento. Acompanhamento constantemente, o perfil, ok? Para você, como melhorar? Como melhorar é essa ideia, né, de você fazer o treinamento da maneira correta. Você que é professor de yoga, que quer viver do yoga, acompanhe meu perfil, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram, porque eu tenho dicas todos os dias, uma dica bem curtinha, mas importante. Tenho algumas vezes por semana umas dicas mais longas e uma vez por semana
esse conteúdo profundo, intenso, que você não encontra por aí, né? Aí você constrói essa jornada de viver exclusivamente do yoga. Aí você diz assim, mas como que eu descobri tudo isso? É a caminhada do yoga. Existem professores de yoga que fazem a formação e nunca mais estudam, nunca mais se aperfeiçoam, né? Nunca mais treinam, fazem um treinamento bobinho, fazem uma prática bobinha. Vão viver do yoga, não vão. Não viver por um tempo e depois não conseguir mais. Então, precisa esse trabalho sério, precisa esse trabalho intenso, realmente praticar yoga, manter a constância, manter a disciplina, e aí sim você desenvolve, e aí você pode ensinar para os seus alunos de maneira adequada, de maneira correta. É, então, é, muito dessas técnicas, muito do que a gente está mostrando aqui, foi uma descoberta, quer dizer, os mestres antigos sabiam, mas a gente está no Ocidente, a Índia está no outro lado do planeta. Então, muitas dessas coisas a gente redescobriu. A gente sabia lá na origem, né? Quando o yoga veio para o Brasil, não tem tanto tempo assim, aí com os treinamentos a gente vai descobrindo as coisas. E esse é o projeto do professor de yoga. Precisa treinar, precisa manter a constância, e aí ele evolui. Combinado? Muito, muito, muito obrigado por estar comigo e até o nosso próximo encontro.